Tudo bem com vocês? Eu e meu movimento e minha dicção aqui, obviamente, não veio, né? Meu movimento limitado dos braços. Me chamo Matheus Fernandes, estou aqui com minha camisa de sempre. A minha camisa tridentina, gostou dessa? Então é interessante. Essa piada, pô, camisa de sempre. Me chamo Matheus Fernandes, esse é mais um Não Pode. E aqui ao meu lado, de preto, devidamente trajado na paleta deste podcast. Como um bom pai, Jovessi Júnior. Que é isso, estou aqui, o meu amigo Matheus, para mais um Não Pode, o podcast católico da vida ordinária. Voltamos, mas as piadas vão ser sempre as mesmas. Exatamente. Se você é um ordinário, se converta. Por favor. Esse é o teu momento. E aproveita para se inscrever nesse canal. Deixa o teu comentário. Meu Deus, eu não acredito que eles estão aí. Exato. Quem tá aqui? Não sei. Sabe, tu viu a foto. Clicou, tinha uma foto de um casal. Não é possível. Mas eu não vou te dizer ainda quem é, não. Você vai esperar um pouquinho pra ver. Porque você não se inscreveu ainda no canal. Tá de perna cruzada, olhando pra minha cara e não deixou teu comentário. Bora, então faz a tua parte. Bora. Sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Maria Angélica e Myron. Salva de palmas! Aí sim, Jovessi Júnior. Temos uma terceira temporada, parte 2. Temos, voltamos. Inclusive, eu vou pedir pra produção pra ligar o LED, que a produção, ela não se atenta às coisas. Eita, LED, pressão ao vivo. Pressão na nossa... Olha só, vê se bota na câmera dos meus convidados. Desliga o LED, liga o LED. Faz diferença. Que é isso. É enorme, porque a gente tem luzes verdes nesse ambiente, né? Que não aparece normalmente nas nossas câmeras limitadas, mas tem iluminação verde aqui. Se um dia você... Bota na minha câmera. Se você vier no Não Pode, que eu sei que você vem, tem luz verde aqui. Você só vai saber quando você chegar aqui. Mas é isso, meu povo. Este casal lindo aqui, que está na nossa frente, tem 15 anos de casados. Que é isso? Meu sonho é chegar lá e passar também, né? 2 filhos, que nós ficamos sabendo agora que são coroinhas. Que é isso, cara? Isso é real. E eles fazem parte do Conselho Econômico da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Além disso, ele é da liturgia e ela da catequese. E fora as ameaças, que ainda tem aí as participações aí. Meu povo, como é que começa a história de vocês, do casal? Onde é que o Myron encontra a Angélica, Myron? Onde foi que aconteceu essa topada aí que já se vão 15 anos, né? Bem-vindos, inclusive. Bem-vindos. É isso aí. 15 anos não, 22 anos. Que olha isso? só. Vai além aí. Namoro, noivado, casamento. Aí sim, 22 anos. Como é que começa, gente? Nossa história começa na igreja. Nos conhecemos no encontro de jovens com Cristo. Eu ia vivenciar e ele ia tocar no encontro. E aí, então, nos vimos, nos afeiçoamos. A primeira vista foi assim, papapam. Que é isso, hein? Foi, amor, primeira vez. Olha só. E aí, desde então, estamos juntos. Caramba, e daí de lá pra cá, 22 anos. 22 anos. 5, 6 e 7 de setembro de 2003. Caramba, gente. Mas lá no encontro, vocês já participavam... O senhor tava servindo, né? Eu tava participando, tava tocando lá, né? E ela tava fazendo o encontro. Aí, mas você já era da igreja ou não? Tava ali, foi lá, eu ia pras missas, né? Acompanhar minha mãe. E todo domingo eu ia pra missa, sempre tive vontade de fazer encontro de jovens, mas também não era aquela coisa que se fizer ok, mas se não fizer ok tudo também. Bem, não tá faltando nada, Isso. Tá tudo bem. E aí minha mãe conseguiu a ficha pra eu fazer o encontro e fui. Fui sem expectativa do que iria acontecer. Cara, olha o que aconteceu aí. Engraçado que nesse período eu tava assim bem distante da igreja. Na verdade, pra ser sincero, eu tava numa fase rebelde, assim. Caramba, quem nunca? Duvidando até da existência de Deus, né? Tamo junto. E aí eu recebi um convite de uma amiga. Bom, você toca, o que é que você acha de tocar lá no encontro de jovens? Eu já tinha feito já alguns anos atrás, mas não tinha seguido o caminho, né? Na igreja. Então tava assim, relapso, tava distante. Eu, não, vamos ver o que é que vai acontecer lá. Então fui. E nesse encontro conheci a Angélica, né? Então foi uma coisa assim que eu fui sem expectativa alguma.
E ali estava se formando simplesmente a minha família, né? Caramba. Estava se formando minha família. E a partir deste encontro, para mim foi um resgate, né? Eu voltei a frequentar a igreja, voltei a tocar nas missas, porque eu já tinha tocado já há muitos anos atrás, mas aí estava distante, voltei a tocar nas missas, tudo isso para acompanhar ela, porque a condição do nosso namoro era sempre ir às missas ao domingo. Vocês já tinham acertado. Condição imposta por ela. Estratégia, ela jogou. A mulher sabe, edifica seu lado, tá de brincadeira, aí sim. E aí eu achando que eu tava assim, sendo esperto, eu disse, não, pois então eu vou tocar na missa, já que eu tenho que ir mesmo, então eu vou tocar. Mas eu não tava percebendo que aquilo ali tava sendo uma conversão para mim. Né? Tava realmente, eu tava indo por conta da Angélica, mas no fundo eu estava me convertendo, eu estava no processo Deus de conversão. Exatamente. Caramba. Então para mim ela foi assim, conhecer a Angélica foi um resgate. Eu tava desgarrado no mundo. Esse podcast, inclusive, ele é famoso por garantir aos maridos pontos importantíssimos em casa. Olha, a galera que vem aqui sai assim, com moral, viu? O cheiro que ele vai ganhar pra dormir hoje vai ser diferente do de ontem. Diferenciado. Vai assim, ser. Os maridos que vêm aqui têm uma graça especial que Deus derrama sobre eles, é verdade. Mas, gente, você ia falar alguma coisa da missa? Que a gente se conheceu, mas assim, nós fomos nos conhecendo, né? Aos poucos, aconteceu ali o encontro, 3 dias, e depois a gente foi se conhecendo. E nesse se conhecer, ele queria estar saindo todo final de semana. E eu disse, tudo bem, vamos, podemos. Mas o domingo à noite eu não abro mão, porque eu quero ir pra missa. Legal. E aí começou ele, não precisa, vamos fazer isso. Não, sábado à noite a gente sai. Mas domingo à noite nós vamos pra missa. E assim ele começou a me acompanhar. E assim foram os nossos anos de namoro. Na época a gente estava naquela fase de vestibular, então a semana era sempre muito corrida. A gente só se via aos finais de semana. Então sábado a gente saía para um restaurante, ia para algum show, enfim. Mas o domingo era a missa. Era o compromisso que ela colocou como condição para o nosso namoro, né? E era assim, todo domingo. Você fala assim do domingo, né? Ter ali como uma condição. E eu imagino que talvez no início era pela condição, né? Ah, não, eu tô conhecendo aqui, tô gostando, vou, né? Ela colocou como condição, vou. Mas quando foi que vocês chegaram à conclusão? Porque eu acho que todo casal, né? Passa por isso. Vocês devem ter tido esse momento, né? De que não é apenas pelo outro, né? Mas do reconhecer, do agir de Deus nessa união de vocês, né? Vocês têm memória desse momento, dessa fase, de quando que isso acontece? Todo namoro, ele começa com momentos maravilhosos, né? Aquela paixão. Eufóricos. Mas aí ele pega e tem a fase de começar as dificuldades. Exato. Sim. Os desentendimentos. E lembro bem que, assim, às vezes a gente chegava na missa, assim, um zangado com o outro. Gente, mas a gente sabe, parecia que era pra gente. É verdade. Aí, assim, isso começou a ser não só pro lado do nosso namoro. Às vezes a gente tava assim, tô vivendo isso individualmente. E saía de lá, aí a gente saía e dizia, eita, mas hoje foi incrível, né? Olha pra você ver. E aí a gente começava a conversar e assim, chegou um momento que a gente percebia que ir à missa era por nós. Não era pra ficar um do lado do outro, era por nós enquanto seres humanos, indivíduos, coração que precisa de um norte, de um alívio, entendeu? Então chegou um momento que a missa passou a ser isso pra gente. Inicialmente o que era uma condição para mim, logo foi se tornando assim algo necessário. Sim. De modo que pra gente, todas as nossas datas comemorativas, aniversário de namoro, a gente estava sempre na missa. Então foi assim uma marca de todo o nosso namoro e hoje do nosso casamento, né? Todos os momentos especiais a gente sempre está indo à Santa Missa. Nós podíamos até comemorar, sair para um restaurante, mas a gente começava a nossa comemoração na missa.
durante a semana, o que fosse. Se não caísse no final de semana, tinha que ir pra missa. Antes da gente ir pra próxima pergunta, só uma curiosidade que me aconteceu. Foram 7 anos de namoro, né? Sim. Nessa fase, não é difícil a gente estranhar as pessoas pensarem: ah, não precisa casar, a gente já se conhece aqui, pô, estamos 7 anos, tá? Como foi pra vocês a decisão de, cara, agora é o próximo livro? Como é que partiu, como foi essa conversa? Dá um livro essa e como parte do foi nosso que namoro. vocês Ainda bem que são moveram podcast. esse livro? Exatamente, é a parte boa. Você deseja começar? Começo. Primeiro capítulo. Bom, nós, né? Eu acho que assim, namoro é pra você compartilhar tudo. Sonhos, planos, Sim, entendeu? E assim foi o nosso namoro. A gente já sonhava o que iria viver no futuro. Legal. E uma das coisas que a gente tinha muito certa é que nós iríamos nos casar quando os dois estivessem trabalhando. Bacana. Ponto. Isso era ponto certo entre a gente. Inegociável. Inegociável. Para que cada um estivesse trabalhando. Eis que Myron passa num concurso e vai morar em outro estado. Oh, meu Deus. Caramba. Isso. Mais precisamente em Sergipe. Chegar para dizer assim: não te preocupa não, que vai dar certo, logo vocês vão estar juntos. Não apareceu ninguém não, mas para aparecer, para dizer, vixe, A distância não dá certo. Mas Isso a gente já tinha 6 anos de namoro, 5 anos. já tava com 6 anos nessa época. Sem o WhatsApp, né? Sem Caramba, que WhatsApp, isso? ligação cara, essas coisas. Eu usava o Message. Enfim. Vibrar lá o negócio. Sei que continuei tentando, ele foi, fiquei aqui, entendeu? Continuei tentando, eu estudava para concurso na época também e tudo. E continuei. Fui fazer uma prova lá em Sergipe. Cheguei para fazer essa prova e aí conheci uns colegas dele de trabalho e consegui um emprego lá. Caramba, você foi fazer a prova e... O meu emprego. Aí eu digo, e agora, Myron? Ele sozinho lá, eu sozinha aqui. Aí eu disse, vamos ficar? Vamos ficar junto? Vamos. Agora a outra parte, ligar para minha mãe e pro meu pai. Por quê? Porque eu tinha que começar isso já imediatamente. Eu voltaria para casa, pegar minhas coisas e retornar. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, é o seguinte, arrumei um emprego e eu vou ficar. Aí a minha mãe só foi dizer assim, vou passar pro teu pai. Aí meu pai pegou e disse assim, olha, não era assim que eu queria que você saísse de casa. Mas se é assim que você acha que vai ser feliz, eu só espero que você seja feliz. Pô, que legal. Beleza. Quando eu menos espero, minha avó me liga. Olha, é o seguinte, você não vai sair de casa sem casar. Eu já falei com o padre Antônio Cruz. Você vai vir pra cá com o Myron. Ele vai casar vocês e você volta casada, minha filha. Porque não dá certo isso. Não Caramba, sim. E aí, alguma coisa no meu coração também me... Assim, eu não tava... Eu sabia que eu queria. Mas eu não tava bem certa de como as coisas estavam acontecendo. E aí eu digo, e aí, Myron? Aí o Myron, não, dá certo. Você vai na frente, porque minha passagem... Eu tinha ido só fazer a prova, né? Minha passagem já estava comprada para voltar. E aí eu chego lá na sexta-feira, a gente casa no sábado e domingo eu venho embora, porque eu tenho que trabalhar segunda-feira. Por quê? Porque a gente só vai casar no religioso, não vai dar tempo, eu não vou ter licença por conta do casamento, só se eu casasse no civil. Aí, tudo bem, pois vai dar certo. Chego lá, Padre Antônio Cruz me chama. Na hora que eu cheguei, fui conversar com ele. Aliás, não, chego lá, na hora que eu chego, Maria Angélica, é o seguinte, fui convocada aqui para um curso, sexta e sábado. Não tenho como ir, porque é convocação. Aí eu disse, não, e agora? Pois eu vou bem ali falar com o padre, que não vai dar certo. Aí eu combino com ele, pra quando a gente vier em não sei o quê, você ele casar a gente. Mas velho jeitinho. Mas eu ia voltar. Eu ia voltar. Aí cheguei pra conversar com o padre Antônio Cruz. Aí ele pegou e disse assim, aí contei, ele esperou falar tudo que eu tinha pra falar. Aí ele pegou e disse assim,
Angélica, você... Isso eu era catequista na época lá, né? Uma catequista... Fazer uma coisa dessa... Descascou. Fazer uma coisa dessa... Se você tá fazendo isso... O que esperar, então, de quem não tem uma vivência de Deus? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Isso ficou ressoando na minha cabeça. Você pode até achar que está fazendo certo agora, mas vai chegar um momento da sua vida, do seu casamento, que você vai perceber que não foi a melhor decisão. Caramba, Aí eu peguei e saí de lá. Tá bom, tudo bem, pois eu não vou mais embora. Sua filha, cheguei em casa e olha, é o seguinte, não vou mais. Pode dizer que eu não quero esse emprego, mas agora também é o seguinte. Você me peça em casamento, por favor, porque eu não vou mais ficar nisso. E aí ele disse, não, pois tá bom. Pois então você vem em junho. Em junho a gente vai noivar e em dezembro a gente vai casar. Como é que até esse ponto tava na tua cabeça? Tipo assim, porque era namorando 20 minutos, cara, vamos casar amanhã. Aí eu, peraí, voltou. Foi. Como é que foi pra ti nesse momento? Assim, na minha cabeça já tava tudo certo pra ela voltar pra Sergipe e a gente viver uma vida a dois, né? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia assim, tem alguma coisa errada aí. Curso aparecendo do nada, a convocação. Então, assim, tava muito agoniado, tava tudo muito, né, tenso e eu, não, tem alguma coisa errada aí. Mas, assim, no meu íntimo, o meu íntimo também diz assim, poxa, eu queria que ela viesse logo. Eu tô sozinho aqui, eu tô com saudade, eu queria que ela viesse, mas tinha uma outra parte de mim que dizia, não, eu acho que você tem que esperar aí, tem alguma coisa errada. Porque, assim, Deus manda sinais pra gente. E aí, isso traz paz ao coração, né? Isso. Então, quando eu pensava na Angélica voltar pra Sergipe, aquilo me dava uma certa aflição, como se tivesse assim, será se é isso mesmo? E quando eu olhava pro outro lado e pensava assim, não, nós podemos fazer um noivado, convidando a família, marcando a data do casamento, casando e vindo pra cá, aquilo ali já me passava mais paz, né? Legal. E aí foi que realmente a gente decidiu. Foi. Marcamos a data do noivado. Foi. Lembra? Lembra? A data do noivado? Eu lembro que nós fizemos isso, mas... Foi dia 11 de agosto, gente. Não. Eu não me lembro, não tô chutando. Foi 25 de julho? Caraca, tu sabe a data do teu noivado? Agora eu tô na dúvida. Eu tava achando que era 7 de junho. Não, Benzão, foi em julho. Olha aí. Foi julho, né? Eu confiei, ela é melhor do que a data. Mulheres são boas com essas datas. Mas aí tu ia continuar decidiram não ir, falou pra ele, aí Foi. depois... Não, e aí foi justamente, né, a gente conversou bem, realmente, essa é a melhor decisão. Tanto ele como eu chegamos a esse mesmo sentimento, nós estávamos com esse mesmo sentimento. Conectado. Que não estava sendo, não estava legal, a gente não estava trazendo paz. Tava muito agoniado, entendeu? Sim. Então, assim, não estava trazendo paz, era uma coisa que a gente queria muito. Mas não era o Mas tempo. não era o tempo. Aí quando foi que vocês descobriram, poxa, é agora. Aqui tá tudo concorrendo, né? As coisas concorrem. Tudo Não, aí essa nossa decisão já nos mostrou que, assim, já começou na decisão. Porque, assim, poucas semanas depois, ele só podia se remover depois de 1 ano no lugar. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos, exato. Ah, E aí essa resolução foi alterada e ele já poderia se remover. E ele já conseguiu uma pessoa para ir para São Luís. Existia uma trava no cargo que eu ocupava na época, existia uma trava que eu tinha que ficar obrigatoriamente 3 anos na localidade. Né? Não podia sair de lá antes disso. E assim, meses, acho que dias depois, logo em seguida. Foi bem Era uma resolução que instituía essa trava, essa resolução foi revogada e dizia assim, você pode ser removido a qualquer tempo. Então já foi assim, cara, é impressionante. já foi assim o início de uma providência. Aí já veio de cara aquele recado que o Padre Antônio Cruz deu pra gente, Deus é fiel. Que é isso, E aí aí nós fizemos o noivado em julho,
Foi julho. E casamos em fevereiro. Né? Os planos iniciais eram dezembro, mas, mais uma vez, fevereiro nós casamos. E é interessante que durante esse período do noivado até o casamento, eu vim a Teresina, vi a Angélica, e aí estávamos assistindo a missa, o padre Antônio Cruz chamou a gente, né? E disse assim, olha, aqui é o Myron, a Angélica, vamos se casar. E hoje ele está lá em Sergipe, mas logo ele está aqui, por aqui. Ele Já profetizou assim, jogou pra galera. E aí quando eu voltei, eu já consegui uma permuta para São Luís. Então eu estava na cidade do interior de Sergipe, a 1.400 quilômetros de Teresina. O sai um pouco caro. Já foi para São Luís, que dá o quê? Uns 420, acho. Aí, olha isso. E quando nós casamos, já iniciamos a vida em São Luís. Foi. Em São Luís. Caramba, que bacana. Manda braba aí. Caraca, Falando, aí vocês falam que vocês casaram, né? E aí a gente sabe que depois que a gente casa, dá um rebuliço tão grande na vida da gente. E principalmente a gente que tem alguma vivência, né? Dentro da igreja, seja um engajamento em alguma missão, nas pastorais, né? Como que vocês organizaram isso dentro da família que vocês construíram, né? Da família de vocês, dentro desse casamento. De alinhar as coisas que... não é muita gente... Porque a igreja todo domingo tá lotada. Mas quando a gente fala das pastorais, a gente sabe que é um número mais reduzido, né? E quem às vezes é um pouco mais puxado, né? E aí como vocês conseguiram organizar isso, né? A vida de casa, que já puxa muito, com as responsabilidades também da igreja, né? Ali da catequese, da liturgia. Como que é essa rotina de vocês? Assim, no início do nosso casamento, os 5 primeiros anos, nós morávamos em São Luís. Então, nesse período, nós não tivemos assim uma participação efetiva na igreja. Sim. Então, a gente se limitava basicamente a ir à missa aos domingos, né? E só que em 2015, e aí voltando àquela profecia do padre Antônio Cruz, em 2015 eu vim para a cidade de Timon. Fui removido para a cidade de Timon. Então era mais fácil ainda, né? Parcelado no cartão. Na verdade, nós fizemos uma conexão em Picos, no interior do Piauí, né? Passamos um ano lá. A Angélica, nós passamos os 5 anos iniciais do casamento em São Luís, e aí a Angélica passou, já no finalzinho desse período, passou no concurso e foi para a cidade de Picos. E aí eu consegui uma remoção para ir para a cidade de Picos também, para ficar juntos, né? Na época fomos bastante criticados porque estávamos na capital e aí íamos para o interior. Mas aí eu percebia que eu estava assim, me sentindo completo na minha carreira e a Angélica estudando e ela estava faltando algo para ela. E isso aconteceu, ela passou no concurso, era um concurso que ela estava visando, só que era uma cidade do interior, né? E aí tivemos que sair de uma capital para ir para a cidade do interior. Para nossa sorte, a cidade de Picos é uma cidade que tem uma ótima estrutura. Sim. E aí passamos um ano lá e de Picos eu consegui uma remoção para Timon e ela já veio para Teresina. Isso em 2015. E aí quando nós chegamos em 2015, estávamos assistindo a missa lá em Lourdes. Na primeira missa que a gente Na primeira missa. E aí o padre Antônio Cruz, a gente sempre fala muito dele porque assim, ele teve presente em todo o nosso período de noivado, de namoro, noivado e casamento. Ele chegou em Lourdes em 2003, que foi justamente um ano que a gente se conheceu. Ah, olha só, cara. Então foi tudo, né? Ele pegou ali a fase completa. Então ele fez o nosso casamento, ele batizou nossos filhos, então ele teve presente em todos esses momentos. E aí na primeira missa que nós assistimos, depois de retornar para Teresina, ele novamente chama a gente lá. Diz, olha, aqui é o Mário e a Angélica, estão retornando depois de muitos anos fora. Eu já estava mais ou menos com quase 7 anos fora, a Angélica 5 anos fora. E aí naquele dia mesmo ele chegou e disse assim, tá vendo aquela mesa ali? Eu disse, sim, é a mesa da Pastoral do Dízimo. Pronto, pois então vocês são da Pastoral do Dízimo. E aí foi que a gente realmente passou a viver o casamento. Aí nesse momento a gente só tinha um Pedro como filho, né? O nosso filho mais velho, que hoje tem 12 anos. Então nesse momento a gente só tinha um Pedro. Então foi aí que realmente começou o nosso caminhar na igreja como casal.
né? E esse convite pra vocês foi um convite natural, tipo assim, não, beleza, a gente começa no próximo domingo. A gente tava com sede. A gente tava caraca, com sede. que legal, Porque nós que estávamos legal. voltando pra nossa casa. A Lourdes, pra gente, a paróquia de Lourdes, representa toda a nossa história, né? Então a gente estava voltando ali pro nosso berço e a gente estava com muita vontade. Então, Poxa, essa é uma das coisas legais que eu acho de uma vida comunitária bem vivida, né? Porque às vezes parece que o ambiente paroquial, ele é só composto de cargos, né? Tipo assim, não, tem que ter alguém ali, tem que ter alguém lá, e não funciona tão bem como uma comunidade. Quando uma paróquia funciona de fato como... Não, eu quero ir lá porque eu me sinto parte daquela casa, eu me sinto parte daquele povo. Cara, isso é completamente sentimento de pertencimento. Pronto, Sim. o sentimento que nós temos é que a gente pertence, a gente faz parte. Nós não deixamos em momento algum de frequentar a igreja durante esses 5 anos. Todo lugar que nós estivemos, nossa missa, a gente estava. Nós não chegamos a entrar, por quê? Justamente porque a gente ia, tinha o nosso sentimento de bem-estar espiritual, porém a gente não estava ainda se sentindo, e também naquela expectativa sempre do retorno, né? Um dia a gente volta para Teresina, um dia a gente volta para Teresina. Então, por isso, nós não nos entregávamos. Entendeu? Completamente. de certa forma, faltou-se um pouco de entrega da gente. Exato. Dessa expectativa. Agora, uma coisa interessante que aconteceu com a gente quando a gente foi para Picos. A gente sempre foi, desde o namoro, nós sempre nos valorizamos muito, no sentido de que o outro sempre foi importante para mim. O que o outro pensa sempre foi importante para mim. A o que voz o do outro outro é sente importante, sempre né? foi. Nós caminhávamos juntos desde do namoro. E que, acima de qualquer coisa, nós teríamos que estar juntos. Legal. Então, isso era muito forte pra gente. Entendeu? Que acima de qualquer coisa a gente tinha que estar junto. Quando eu fui para Picos, Pedro tinha 1 ano e 3 meses, certo? E aí, Myron não conseguiu imediatamente a remoção dele. Eu ainda passei uns 6 meses lá sozinha. E assim, o que eu mais ouvi, não, você fica em Picos, o Myron em São Luís e o Pedro fica em Teresina com a avó. Eu disse, não tive filho pra ficar com a avó. Eu não vou pra Picos, pois ele vai comigo. Mas lá tem escola, lá tem tudo. É uma cidade do interior, é uma cidade, pessoas vivem. Vou viver lá com meu filho e na hora que o Myron for, estaremos lá e vamos viver enquanto estivermos lá. Então, nunca cogitei, primeiro ponto, ter essa quebra com o filho. Aí, segundo ponto, que esse para mim foi o mais importante. Muitos colegas dele, em São Luís, ele já estava com uma posição boa, crescendo no trabalho. Muitos colegas chegaram e disseram, cara, tu vai deixar isso para acompanhar a tua esposa? No interior... Não era melhor tu ficar aqui? Ela vai e vocês ficam se encontrando? E aí uma vez ele falou assim, aí de tanto ouvir, eu peguei e disse assim, Myron, vamos ficar em São Luís? Esse foi só o primeiro. Vou continuar estudando e vão vir outros. Aí ele pegou e virou, não, pra mim, disse assim, olhando pra mim, eu lembro desse dia, ele disse, não, nós vamos. Eu já tenho o meu e esse é o seu. Você lutou, por isso... E chegou a hora de você conquistar o que é seu. E eu vou estar junto para você conquistar o que é seu. Então, nós vamos. Eu não vou deixar de ser feliz por causa disso. Então, assim, aquilo me deu um sentimento de, assim, realmente a gente tá junto. Caramba, que legal. Como é que foi pra ti, Myron? Porque, assim... Isso é um homem, não é uma molecagem, não. Aqui é um homem. botou o filho rapaz. dele, meu amigo. Respeita a minha família. Como é que foi, tipo assim... Ouvir a galera falar, pô, cara, e aí, não sei o que e tal. E tu, naquele momento ali, cara, é a minha família, é a minha casa, é a minha esposa e eu vou defender o meu time aqui. Como é que foi esse movimento interior pra ti de saber? Não, quer saber? É a vez dela mesmo. Assim, as pessoas costumam hoje minimizar a fase do namoro. Mas a fase do namoro, pra mim, pra Angélica, é a construção do casamento. Né? Então, o nosso namoro, a gente sempre estava junto. Então,
Nós podíamos estar brigados, mas a gente estava ali na missa juntos, né? Então, foi um exercício constante no nosso namoro. A gente sempre estava juntos, doa o que doer. Então, quando ela foi para Picos, eu sentia ainda em São Luís, assim, uma certa necessidade que ela tinha de ter um emprego, de ter o trabalho dela, de ter as ocupações. Eu via que ela sofria com isso, né? O Pedro, durante a gravidez, o Pedro pequeno, uma vez ela disse assim, eu não lembro exatamente se o Pedro já tinha nascido, mas ela disse assim, eu queria muito que meu filho crescesse vendo a mãe trabalhar. Para mim isso era importante. Enfim, então eu percebi que era muito importante para ela, que não bastava só eu estar feliz. Eu estava profissionalmente em São Luís, eu estava muito bem, tinha possibilidade de crescimento muito grande lá em São Luís, né? Mas para mim eu enxergava que não adiantava eu crescer sozinho, eu tinha que crescer junto com ela. E aí foi que apareceu esse concurso em Picos. E eu não pensei duas vezes. Mas por que eu tive a firmeza de tomar essa decisão? Porque a gente já vinha exercitando isso desde a época do namoro. Que acima de qualquer coisa a gente tinha que estar juntos. E que juntos, eu estando junto com a Angélica, as coisas iam acontecer da melhor forma possível. Como de fato aconteceu, né? Fomos para Picos, passamos um ano lá. E assim, aconteceu algo que eu não esperava. Que foi uma remoção para a cidade de Timon, né? Era uma coisa assim que estava fora do nosso radar. Nós estávamos em Picos, mas a gente não tinha assim, expectativa de vir tão cedo para Teresina, no caso ela, porque o concurso dela é um concurso estadual, então ela um dia ia conseguir ir para Teresina. Mas a gente achava que isso ia demorar muito, né? Inclusive pessoas que entraram junto com ela ainda hoje estão no interior. Algumas pessoas. Né? Então, assim, surgiu uma oportunidade. Assim, o meu órgão disse, olha, você tá no Piauí, mas eu tenho uma vaga aqui para você na cidade de Timon, né, no Maranhão. Você aceita? Eu disse, aceito. Por quê? Porque eu sabia que eu vindo para a cidade de Timon, tinha como trazer ela para Teresina. E assim, num curto espaço de tempo, nós estávamos de volta na nossa cidade. Olha só. Era Deus atraindo mesmo, até pra essa vivência. Deus e Nossa Senhora. Caramba. Porque foi um milagre dela esse bem aí. Porque esse eu pedi foi nos pés dela. Olha isso. Meu pai, ele passou 10 anos doente, né? E no último ano da vida dele foi bem sofrido. E aí eu rezava, eu digo, minha Nossa Senhora, permita que eu passe os últimos dias do meu pai com ele. Caramba. Porque eu tô longe. Eu quero que meus filhos convivam com meu pai, com o avô. Eu quero que eles tenham essa vivência. E a gente chegou em 2015, junho de 2015. E em maio de 2016, meu pai foi pra UTI e de lá já não saiu mais. Então, eu tive, assim... embora tenha sido triste, mas assim, eu tive um milagre que me permitiu viver um ano com meu pai. Caramba. Meu filho hoje lembra dele graças a esse milagre de Nossa Senhora. Porque assim, uma situação que era impossível de acontecer, a gente já tinha pensado em N coisas, menos nessa. Nós tínhamos ido a Aparecida e lá pedimos a Nossa Senhora que a gente pudesse voltar, né? Não só para a nossa cidade, mas por conta da situação do pai da Angélica, né? E fizemos essa viagem. Quando nós voltamos, assim, questão de dias, foi nem um mês, dias. Vocês estão vendo como Deus é fiel, gente. As decisões, as coisas da gente era assim. Parecia que a gente recorria e ele mandava o recado. Nossa Senhora mandava um recado. Era assim. Uma das coisas dias apareceu o convite e a gente já tava voltando para casa. Foi. Né? Vocês falaram uma coisa aqui que eu particularmente vou levar para a vida, né? Isso da importância de ouvir o outro, né? Porque, e aí talvez até avance um pouquinho aqui no nosso assunto, mas quando a gente olha para a realidade de hoje, são muitas vozes que gritam dentro do matrimônio da gente, né? E aí,
inclui muita coisa, né? Inclui às vezes até a própria família. Aí quando a gente fala da internet hoje em dia, tem tanta coisa. E às vezes dentro do relacionamento é muito fácil você escolher ouvir o fulano que tá falando ali na internet, aquilo que muitas vezes você não quer ouvir da sua esposa, que você não quer ouvir do seu marido. E aí vira um caos, né? Então a importância de ouvir o outro, né? Tem duas vozes principais dentro do matrimônio. Isso. A do outro, mas a principal que é a de Deus, né? E quando tá alinhada essas três vozes... Nossa. É tudo bom aí. Olha aqui. Tá aí, 15 Tá na minha frente aqui. Fora os 22. Aí. Fora as ameaças que vem pra frente aí. Cara, incrível, incrível. Faz. Não é sinal de que as dificuldades não vão aparecer. De que nós não tivemos dificuldades. E nós tivemos. Muitas. Entendeu? Sim. Mas, assim, desde quando nós fomos morar fora também, desde que a gente casou, ele disse assim, olha, agora é só nós dois. E desde esse dia, só nós dois. Nunca cheguei pra minha mãe falando nada do que aconteceu na minha casa. Ah, mãe, o Mayra é chata, é isso, é aquilo, outro. Mesmo sendo cheio de manias, não, nunca reclamei. Por quê? Porque eu tinha consciência de que a reclamação que eu fizesse pra ela ia guardar. Gente, que Mas protegeu o pra parceiro. mim, eu ia esquecer. Porque eu gostava dele, eu gosto dele, eu amo. Então aquilo pra mim, eu ia superar. Sim. Mas a pessoa que eu falei ia lembrar exatamente o que eu tinha falado. É incrível que parece que hoje a gente falando de coisas que aconteceram e a gente percebe assim que estava tudo assim, protegido por Deus, né? Tava tudo encomendado, porque pra gente foi fundamental o início do casamento em outra cidade. Foi assim, de uma importância. Caramba. Porque durante esses 5 anos que nós passamos fora, aproximadamente 6, né? Teve um ano em picos, nós aprendemos a resolver os problemas entre a gente. Então, quando nós chegávamos em Teresina, para eu ver minha mãe, para a Angélica ver os pais, era para ver os amigos, os familiares, era só alegria. Sobrava as coisas boas, né? Só alegria. Então, assim, os nossos problemas nós aprendemos a resolver dentro de casa, entre eu e ela. Então, isso foi muito importante. Na época, eu fazia algumas comparações com amigos que moravam aqui em Teresina, casados, e via assim, que havia certa interferência do pai, da mãe, problemas familiares, no casamento. E aí eu olhava assim, para a nossa relação e via assim, poxa, nós somos felizardos nesse sentido. Nós estamos distante da nossa família, mas ao mesmo tempo nós temos aqui uma oportunidade única de se fortalecer como casal. Sim. Então, quando chegamos em Teresina, a gente já tinha o hábito de resolver os problemas entre a gente. Então, Angélica, eu e você. Os problemas, eles podem nascer aqui, mas eles vão ser resolvidos aqui também. E isso pra gente é fundamental para nossa relação. E as pessoas se acostumaram. Tanto que elas, pai, mãe, elas não interferem, não procuram se acostumaram, entrar, né? Entendeu? Com a nossa postura. Eu lembro que todo dia 6 de fevereiro, que era o dia do nosso aniversário de casamento, enquanto meu pai estivesse vivo, ele ligava pra mim, primeira ligação do dia. Oi, parabéns, mais um ano de casado. Que legal. Eu disse, que legal. Exatamente. Ele disse, você está feliz? Eu disse, demais, papai. Ele disse, pronto, pra mim isso basta. Caramba, é isso. Aí eu lembro, lembra de quando eu liguei pra ele dizendo que queria, e ele dizia assim, não era assim que eu queria que você saísse de casa, mas se é assim que você acha que vai ser feliz. Então, tudo que ele queria era a minha felicidade. E Deus queria minha felicidade plena. E foi por isso que ele não permitiu que a gente se unisse antes de casar. Antes de celebrar o nosso matrimônio. Caramba, ouvindo a história de vocês, né? A gente lembra, né? Que são coisas que a gente sabe, mas eventualmente na correria da vida a gente esquece, né? Mas que rezar também pelas pequenas coisas que a gente quer. Porque às vezes a gente resguarda a oração a coisas muito grandes, né? Tipo, coisas muito extraordinárias e tal. Mas rezar pelo que a gente quer, né? Eu guardei esse negócio, tipo, de ter ido lá em
Foi Fátima? Foi? Aparecida. Aparecida e pedir pra voltar pra casa. Isso. Da senhora. Quer voltar pra casa. Caramba, isso é uma coisa que é tão simples que às vezes as pessoas esquecem de rezar por coisas simples que a gente quer pra ser feliz. Porque Deus também quer isso. E Deus sabe o que vai de fato dar essa felicidade que a gente espera aqui nessa terra, né, cara? Então, quando nós chegamos aqui em 2015, quando retornamos, a gente já estava já com 5, 6 anos de casamento, e a gente já estava assim com uma relação bastante forte, e estávamos voltando para casa e a gente estava com muita sede, né? Muita sede. E foi aí que realmente retornou o nosso trabalho, que começou lá na época do namoro, né? Nós retornamos nosso trabalho na igreja. Começamos pela pastoral do dízimo, né? E aí, nesse momento, só tínhamos o Pedro. Pedro é aquela fase de criança, 1 ano, 2 anos, que vai para a missa porque os pais vão para a missa. Aí, em 2017, veio a Sofia também. E aí, era aquela coisa. A gente levava os dois, sabíamos que tínhamos que estar lá, mas foi um período assim que a gente não conseguia acompanhar a missa como a gente queria. Vendo isso! Eu conheço esse filme de A última homilia que eu consegui pegar de ponta a ponta quase em 3 anos. A gente combinava, gente, assim, esse domingo é meu. Muito Entendeu? bom. Quero que ia ficar correndo atrás. Aí quando veio o segundo, acabou o rodízio. Bom, mas eu tenho uma dica de ouro para lhe dar. Então, assim, nós passamos uma boa fase se dividindo nos cuidados ao Pedro e a Sofia durante as celebrações, mas estávamos lá, né? Só que até então eles iam para a missa porque eles nos acompanhavam, né? Sim. Eu não sei com que idade foi que a Sofia entrou para a pastoral do dízimo, você lembra? Não, foi recente, tá? Já recente, né? Foi. Mas enfim, o que é que eu quero dizer? Assim, chegou um momento em que nós entendemos que eles tinham que ter um motivo também para ir para a igreja. E a própria história, né? E isso aconteceu de uma forma natural, através da Sofia, Foi. que é a nossa caçula. Até então, a gente já tinha saído da pastoral do dízimo, já estava na liturgia, a Angélica já tinha voltado a ser catequista. E a Sofia, um belo dia, na celebração, olhou aquela pessoa recolhendo as devoluções e ela disse assim, o que é que aquela pessoa faz? Aí nós fomos explicar, né, que aquela pessoa é da pastoral do dízimo, que ela recolhe a devolução dos fiéis. Ela disse, pô, eu queria fazer isso também, eu queria recolher essas devoluções. E eu também queria contribuir para... Não, mas peraí, deixa eu contar. Aí a gente explicando, ela disse, eu quero fazer parte também. Aí eu disse assim, filha, mas para fazer parte da pastoral do dízimo, você tem que ser dizimista. Aí ela disse, o que é ser dizimista? Dizimista é você pegar todo mês um pouquinho do que você ganha e devolver como forma de gratidão para Deus, para cuidar da igreja, para cuidar da casa dele. Aí ela pegou e disse assim, tá bom, pois eu vou ser. Caramba. Aí, ela tinha a mesada dela, aí eu dava R$20 pra ela, né? Porque ela tinha 7 anos na época. Hoje tem 9. Aí eu disse, tá bom, pois eu vou ser. Eu disse, pois quanto é que você vai dar? Ela, R$20. Eu disse, não, minha filha, você vai dar todo. Ai, eu disse, franciscana. Aí eu disse, não, filha, você não precisa dar todo. Você pode tirar um pouco, ficar com... Não, eu vou dar R$20. Resultado, aumentei a mesada. Senão a pobre ia ficar sem. Foi uma jogada de gênio dela. Aí foi estratégico. Atacada, ela conseguiu A criança manter foi o ver dízimo dela e aumentou a mesada. Olha aí. Aí ela disse, pois tá bom, pois eu vou ser. Eu disse, é certo, mas aí também, para fazer parte da pastoral, o padre precisa autorizar. Gente, eu fiz de tudo. Por quê? Porque assim, não tinha nenhuma criança na pastoral. Dificultar o caminho dela. Não era nem que eu não quisesse que ela participasse, mas é porque vamos para outro grupo, né? Pois ela foi falar com o padre. Foi pedir, Padre Antônio Cruz. Disse, padre, eu queria ser não sei o que, eu vou ser dizimista. O padre, pois então, pronto, vem cá. Aí levou, digo, agora não teve jeito. Então tá bom, né? Foi. Preciso. Aí ela começou na pastoral do dízimo. Logo ali, o Pedro, mais velho, pensou assim, poxa,
eu preciso também ter alguma função aqui dentro. E aí foi que ele começou a ser coroinha. Foi. Né? E foi aí que caiu a ficha pra gente, né? Foi um processo natural, por iniciativa deles, mas caiu a nossa ficha. Poxa, eles precisam de um motivo para vir aqui para a igreja. Eles não podem simplesmente vir porque eles estão acompanhando a gente. Sim. E hoje, lá em casa, assim, é espetacular, porque quando a gente chega, vai um para um lado, vai um para o outro. Às vezes, quando eu vou tocar, eu vou também lá e a Angélica fica sozinho no banco. Fica cada um num lugar lá e cada um tem uma função. Sim. E eles se envolvem muito, né? Então, o Pedro, ele quer chegar mais cedo porque ele tem que preparar as coisas. Então, ele já fica ali, já tá na hora, vamos. Ele serve em missas que a gente não vai, assim, a gente vai ao domingo. Aí ele, não, eu quero servir numa missa na segunda-feira, eu quero servir numa missa numa terça-feira. Então, assim, Caramba. hoje, eles têm o compromisso deles. Eles vão porque eles querem, porque eles vão lá, encontram os amigos, encontram os coleguinhas, eles se sentem bem. Então, pra gente, isso foi um divisor de águas. Porque eles criaram realmente um motivo para estar lá. Poxa, é a história deles com Deus, né? Sim. Caramba. E recentemente aconteceu uma coisa, né? O Pedro tem 12 anos, né? Nós estávamos numa adoração e sempre íamos ao Santíssimo, tocar Santíssimo em família, né? Chegávamos lá e fazia o toque. E estávamos na adoração, já tínhamos feito o nosso momento lá com o Santíssimo, voltamos. E aí, quando eu olhei assim pro lado, o Pedro se dirigiu sozinho ao Santíssimo, né? E foi lá fazer o toque, o momento dele com o Santíssimo. E aquilo ali para mim foi muito significativo, né? Porque você vê realmente seu filho caminhando com as próprias pernas, né? Por um caminho que você deseja. Que também foi outra coisa que pra gente fez bastante diferença, assim, na nossa decisão de queremos criar nossos filhos dentro da igreja. Por quê? Porque nós vimos um movimento dentro da nossa igreja, da época do nosso namoro até hoje, a gente viu um movimento que acompanhamos jovens que hoje são, na verdade, acompanhamos crianças que hoje são adultos e estão casados, que viveram a vida todinha ali na igreja, e que hoje são bons filhos, bons maridos, boas esposas. Então, eu disse, Angélica, este local, a igreja, é o local que eu quero que os meus filhos frequentem. Porque eles vão ser iguais a essas crianças, esses jovens, esses adultos. Ou seja, tem pessoas ali que nós acompanhamos desde a infância, né? Nós somos tão velhos assim, não. Mas conhece o testemunho. Mas acompanhamos, né? Que começaram ali na fase da infância e passaram para a adolescência e hoje estão na vida adulta, jovens casados que têm assim, um testemunho lindíssimo, que construíram toda a sua história ali na igreja por intermédio dos pais. Eu sempre tive em mim a certeza de que eu queria que meus filhos crescessem na igreja. Por quê? Pela ideia da comunidade que você falou, pela ideia do pertencer. Eu acho que é mais difícil, depois de adolescente, depois de adulto, eu convencer alguém o que é comunidade, o que é viver em comunidade. Quando você já... É como falar. Quando você você nasce num país, você naturalmente aprende aquele idioma. Mas se você vai aprender o inglês, você sofre um pouquinho, precisa estudar. Às vezes, é difícil, eu não sei se vou conseguir. Consegue, mas se insistir, se persistir. Mas quando você já nasce, então assim, eu sempre tive forte em mim a certeza de que era ali. Então, mesmo quando a gente não conseguia assistir nada, escutar nada, mas era lá. E todas as vezes que a gente estava se arrumando, nós estamos nos arrumando para assistir, para participar da missa. E assim nós íamos. Eles sabiam exatamente onde estavam indo. Brincavam, correram até a idade em que eles começaram o Pedro já sabia ler, a Sofia ainda não, mas vamos lá, senta agora cada um de um lado, para não ter briga, não? Sim, não. Sentar do lado é perdição, ela tá perdida. Pega o jornalzinho, entrega para a mão de cada um, e aí mesmo sem ler,
eu fazia questão. Olha, agora é aqui, ó. Ritos iniciais. Aqui nós vamos receber o padre. Nós vamos receber o padre, vamos ficar em pé, vamos cantar para ele, tem que ser bem bonito. E ali eu já ficava. Aí depois, a penitenciar, olha agora, o que foi de bobeira que você fez? Vamos pedir perdão para Deus, que Ele vai perdoar a gente. Então, assim, de modo que eles foram começando a compreender que a missa, ela tinha um início, ela tinha um fim e ela tinha um significado. E aí eles começaram, então, a entender. Eles já pegavam papel. Chegou um momento que eles diziam, agora estamos bem aqui, né, mãe? Já estamos. Pararam de perguntar se estava perto de terminar. Aí dizia, estamos bem aqui, né? Porque eles já sabiam. Eles deixaram de pedir para brincar, não. Nunca deixaram. Toda vez que eles viam as crianças lá fora, eles diziam, a gente pode ir? Eu disse, pode não. Por quê? Eu disse, porque a gente veio participar da missa. Quando você vai pro cinema, você fica lá no cinema ou você vai pra praça de alimentação no cinema? Eu digo, pois é, como é que a gente vem para participar da missa e você vai ficar lá fora correndo? Aí assim eu conseguia. Teve um dia que eu achei muito interessante, não sei qual era a intenção do padre, mas estava eu e o Pedro nessa época, o Myron estava tocando e a Sofia no dízimo. Aí o padre chamou, Pedro, vem cá. Aí digo, Pedro, me diz uma coisa, por que é que tu vem com tua mãe todo domingo pra missa? Porque ela me obriga. Por que é que tu não vai brincar lá fora? Aí diz, porque minha mãe não deixa eu ir. Foi uma coisa nesse sentido, né? Aí todo mundo caiu na gargalhada, aí ele até disse assim, mas tem que ser assim mesmo, né? Muito bom. Entendeu? Então Conheci assim, o caminho já. por quê? Porque é isso, entendeu? A gente recebe a missão de ser pai, de ser mãe, é para direcionar mesmo. É para direcionar. E eu tenho que direcionar para o que eu acredito. Por quê? Porque vai ter todas as pessoas que vão cruzar o caminho dele, vão tentar, as vozes, vão tentar levar para o que elas acreditam. Entendeu? E aí ele vai para onde a voz for mais forte. Sim. Se ele já crescer acreditando naquilo, significa que ele não vai ouvir outra voz? Não, mas é mais difícil. Sim. Entendeu? Cadê? Eu quero a minha dica ali. Ele falou. Eu já vou. Exatamente. A dica de ouro foi zero que eu tô aqui. A dica de ouro é que quando seus filhos tiverem já uma certa idade, você vai ter que fazer com que eles tenham motivo deles para ir à missa. Certo? Nós tivemos, durante esse período de retorno, de 2015 até hoje, nós tivemos uma fase bronze, uma fase prata e uma fase ouro. Sim. A fase bronze era aquela fase em que a gente estava correndo atrás dele, se dividindo, sem conseguir assistir à missa. A fase prata foi o momento em que nós conseguimos fazer com que eles sentassem no banco, mesmo contrariados, às vezes, querendo brincar, mas sentassem no banco e assistissem à missa. Sim. E agora nós estamos na fase ouro, que é a fase que eles vão porque querem, eles querem estar lá porque eles estão envolvidos na celebração. Né? Então, para mim, essa fase assim, é inigualável, essa sensação de chegar ao domingo, a gente está ali se arrumando para ir à missa e olhar para eles e ver que eles querem realmente estar ali. Antes eu ficava, vamos tomar banho, tá chegando a hora, vai pra missa. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Mãe, vamos, olha, eu tenho uma hora para chegar. Se calme. Muito bom. Quanto tempo durou a fase bronze? A fase prata durou mais ou só pra gente preparar psicológico. Ouro, vai chegar. Mas a bronze durou. Ela é demorada. Ela é curta. Persevere. Vamos pedindo pra Deus as coisas pequenas. Deus envia a fase ouro. Mas os frutos são maravilhosos. E assim, eu devo tudo isso que está acontecendo, eu devo à Angélica. Porque naquele comecinho da nossa história, né, naquela fase do namoro, que eu tava lá no encontro de jovens, querendo ver o que ia acontecer, eu tava totalmente desconectado da igreja. E eu não estava só desconectado da igreja, eu estava desconectado de mim mesmo, na minha vida, entende? Sim. E aí, nesse movimento que de início foi, de certa forma, forçado, para mim foi um reencontro, né? E foi o início de tudo para mim.
Então, assim, eu devo muito isso a ela, né? E eu acredito que nossos filhos também, né? Porque ela que realmente insistiu, né? Por exemplo, o Pedro, a Sofia começou a ser dizimista, a participar da pastoral do dízimo, e a Angélica, e aí, Pedro, o que é que você vai fazer? Bora, vamos. Te interessa? Interessa, rapaz. E aí foi que ela disse, você já pensou em ser acólito? Porque é legal, você tá vendo aí, ó, tem umas crianças aí da sua Eu idade. comecei a falar das pastorais, porque cada uma fazia. Eu não queria impor nada a ele, eu queria que partisse dele. Isso, partisse dele. Sim. Só que, como é que eu vou escolher uma coisa se eu não conheço aquela coisa? Exato. Não é? Então eu comecei a falar, digo, olha, aí eu ficava, é legal, não sei o quê. Até o dia que ele, tá bom, vou. Aí foi. E hoje ele é muito envolvido. E assim. hoje a Sofia virou coroinha, entrou também pros coroinhas por conta dele, irmão. Olha só. Fazendo o seu papel de, olha, assim. Exatamente. E aí eu disse, Sofia, então você vai sair da pastoral do dízimo? Ela disse, não. Então hoje ela divide, ela Um fica final de semana. um final de semana na pastoral do dízimo, outro sendo acólito. Sensacional. Gente, ficou bem legal. Tá vendo? Até esqueceu que ficou nervoso. Esqueceu? A gente esquece, a história maravilhosa. Obrigado por dividir com a gente. Poxa, foi muito legal conhecer vocês. Muito legal conhecer a história da família de vocês. E, poxa... É o tipo de conversa do cara ouvir no carro, né? Aí bota pra ficar repetindo. Cara, não, a gente vai levar muita coisa daqui. Eu acho que é das coisas legais da gente conversar sobre o que é real, né? Conversar sobre o que é real. E é uma bandeira que a gente sempre vai levantar aqui nessa mesa, é que as pessoas não tenham medo e receio da própria história com Deus, porque, cara, é o que alcança as almas, sabe? Sim. É o que Não é alcança, de fácil. fato. Não é fácil, mas é uma decisão, Isso. entendeu? É uma decisão. Você decide viver aquilo que você vai. Sim. Sabendo que vai enfrentar dificuldades, sabendo que vai ter dia que você vai estar chorando, sabendo que vai ter dia que você vai estar... Mas aí, no outro, Deus está lá recolhendo teus cacos. Exato. Entendeu? E... Percebeu? Puxa. Eu só quero reforçar também que vocês falavam sobre os casais, né? Que vocês viram crescer ali dentro, que hoje estão... Eu fiquei lembrando que quando eu fiz o meu encontro, vocês estavam lá, já com o casal. Quando eu fiz o meu encontro de namorados com a Tamires, eles estavam lá. Sim. Como Caraca, casal, olha só. né? E aí, todas as vezes em que eu tô correndo atrás do Davi, eles estão lá, como família. Bacana, cara. Então, assim, às vezes a gente não tem ideia do quanto que a gente é um sinal de Deus na vida de outras pessoas, de outras famílias, de outros casais. E não esqueçam nunca, vocês são um sinal de Deus para minha família e para tantas outras que passam na vida de vocês. Conheci hoje. Muito obrigado. Assim, nós não nos diferenciamos de nenhum outro casal, né? Temos problemas, dificuldades, fraquejamos em certos momentos, mas assim, o que eu acho que o que possibilitou a gente construir essa história e continuar construindo, né? Foram princípios que nós adotamos desde a época do namoro, né? Princípios. E um deles como eu falei, a gente sempre está junto, independente de qualquer coisa, nós estamos juntos, né? E que nós estaríamos na igreja. Então, isso pra gente abriu as portas, né? Esses princípios, né? Que nós não abrimos mão de forma alguma. Em nenhum momento da nossa história a gente abriu mão de estar juntos e de estarmos na igreja. E isso abriu realmente as portas. Uma vez a gente conversando sobre a questão do influenciar, né? A questão de pessoas que se deixam influenciar, isso também já foi pauta. Nossa. E aí eu dizendo, gente, como é que as pessoas pegam alguém que elas nunca viram para ser o guia, enquanto a gente tem Jesus Cristo aqui na Bíblia, ó que meu... Aí eu digo, Myron, para mim, o meu maior, eu não sigo influencers, né? Tem um Instagram, mas é mais restrito. Coaches. Eu não sigo, né? Os coaches. Eu digo, sabe por quê? Porque tá bem aqui. Quem influencia a minha vida é Jesus. E quando eu tô me sentindo fraca, é a Bíblia que eu procuro.
É isso. Caramba. Temos, deixa eu ver se gente. Tchau. Muito obrigado. Valeu a pena. Sim, super valeu a pena. Tá que legal, vendo? Que legal. Olha, ó, Muito rápido. nada como os 15 minutos seguintes. Os 15 primeiros minutos são... Eita. Às vezes a gente depois esquece de tudo Olha que já só. viveu, né? Tá Tanta vendo? coisa, Vocês querem tanta deixar coisa. algum recado pros filhos, pra família? Olha, ó. Tá tudo bem. Olha, Esse é um dos melhores momentos, que é quando a gente conversa, a gente o Dom Jacinto tem o melhor, inclusive. Na verdade, a gente trouxe... Sabe por que você não tem um roteiro? Dom Jacinto acabou com os roteiros do convidado. Porque no início, né? A gente entregava um roteiro pro convidado durante, né? E aí a gente passou o roteiro com ele, a gente passou o episódio todo olhando pra ele. Quando chegar, pronto, aí vocês querem saber também sobre... Pronto. E dale, aí vocês querem saber também sobre isso. Ele mesmo criou o episódio, que foi inclusive perfeito. Né? A gente abriu o episódio e encerrou. É tudo que eu quero, na verdade, é o que eu desejo, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu com amor aqui, porque acabou minha água. Pô, cara, eu não vi. porque... Tu tocou em mim, pô? Não, toquei não. É porque eu fiquei com medo, porque tu tava mexendo muito o braço. Mas sempre que... Em detalhe, a gente tá falando isso, nem acabou ainda. Não, deixem logo um recado pra vocês. Ou é assim. Deixa um recado aí pra quem acompanhou esse episódio aí, ó. Povo. Vai lá. Obrigado. Obrigado, foi legal. Tchau. Vocês sabem, tipo, pras crianças, pra galera, pra... Né? Sempre funciona. Esse das crianças é bom, porque eu imagino sempre a criança vendo esse episódio daqui 30 anos. Aí vai lembrar, oi, papai mandou me Pedro, Sofia, mãe ama. Não, gente... Deixa eu pensar. Muito bom, pensa e fica à vontade. Não, a vida é simples, a gente que complica, certo? Então, assim, vamos procurar viver a simplicidade, vamos procurar viver caminhando com Jesus. É isso. Vamos procurar, enquanto casal, viver o matrimônio. As pessoas casam e não querem viver o matrimônio. O matrimônio não é fácil, requer muita coisa. Mas com o outro e com Deus a gente consegue. E os nossos filhos, quando crescerem, vão lembrar do que eles viram, dos pais que eles tiveram, da presença que eles tiveram na simplicidade do dia a dia. Então, Pedro, Sofia, um beijo. Que vocês possam continuar crescendo na fé, na esperança e no amor. É isso. Papai, bom, minha mensagem, o que eu posso dizer? Eu sou um defensor da família, né? Então, eu penso que hoje a família vive um momento que ela está sendo constantemente atacada, né? Sim. Então, assim, a minha família hoje é o meu ninho, é tudo para mim. Então, um recado que eu tenho para dar para as famílias, para os casais, para as crianças, para os adolescentes, é que vivam a família, né? A família é a base de tudo. Um beijo pra minha mãe, pra minha avó. Sim. Boa, Pra minha avó, porque sem a iniciativa dela, nada de garantiu este episódio acontecer. Olha aí, padre. Porque foi um verdadeiro pastor, entendeu? Sim. Nos conduzindo realmente ao encontro de Deus. Sim. E... Inclusive, o padre Antônio Cruz, meu pai, ele faleceu no período do nosso namoro, e assim, foi uma morte muito sofrida, ele adoeceu, enfim. E a Angélica passou todo esse momento difícil do meu lado, né? Depois que meu pai faleceu, ele me chamou para conversar e disse assim, Mairo, a Angélica é uma mulher para você se casar, porque ela mostrou para você que nas dificuldades ela se manteve do seu lado, então ela é uma mulher para casar. E eu guardo isso no meu coração, né? Que ele realmente fez parte da nossa história, né? Uma pessoa muito querida. Um abraço, Padre Antônio Cruz. E um beijo pro Padre André, que chegou agora e estamos construindo agora a nossa história lá do tempo. Olha aí, tá isso. Precisamos sempre ter só alguém para nos ajudar a caminhar. Sim. Sozinho a gente não consegue, mas se a gente tiver ajuda... Confiar, né? Sim. Confiar em Deus que... É isso. É isso. Temos, Temos. Agora sim, uma coisa assim que
É de apertar o coração, né? Quem assiste um episódio até esse não se inscreve no canal. Eu acho absurdo. Eu acho É um ataque à família gravíssimo não se Exato. inscrever nesse Então, podcast. se você quer um dia construir a sua família, Pelo amor de Deus. se inscreve nesse canal, né? Deixa aí seu comentário, faz sentido pra você? Se não faz também, bota aí no comentário, né? É isso. Bota aí um cheiro do seu coração. Tem mais algo que você quer dizer pra quem É tá... isso. Se você gostou dessa série, comenta aqui. Exato. Se não gostou, se inscreve no canal, dá um like e até a próxima. Reze por nós, reze pela família da Maria Angélica e do Myron, por todo mundo daqui da equipe do Dom Pod. E é isso. Tamo junto, reze por nós e tchau.